Amém. Hoje tem salinha, viu? As crianças. Vai ter atividade lá, tudo direcionado para crianças. Então, papai e mamãe, leve o seu filho. É importante ensinar a criança desde pequeno no caminho do Senhor, para que mais tarde ele não se desvie do caminho. Amém? E é com alegria, que eu estou aqui nesta noite. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo ministrar ao Senhor, ministrar a vocês pelo Espírito Santo. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Eu estava orando e Ele ministrou essa palavra. E hoje Ele trouxe o tema. E o tema da mensagem é unidade no propósito. E eu estava ali, Ele falou, você vai começar de trás para frente. Eu falei, ô Jesus, tá bom, né? Então, assim, antes de iniciar, eu quero que você abra a Bíblia em Atos capítulo 4. Atos 4, verso 32. Todo mundo está com a Bíblia aí, com o celular? Então vamos abrir. Atos 4, 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Para quem não sabe, nós estamos lendo aqui a história da igreja, o início de quando a igreja nasceu, a igreja primitiva. E o comportamento desses irmãos era um comportamento de unidade. Em todo o tempo eles estavam ali buscando o Senhor. A Bíblia diz que eles estavam unânimes. Unânimes é no mesmo pensamento, na mesma sintonia. Então a unidade deles na oração, no jejum, nos templos, era diariamente. E partiam pão de casa em casa. Atos 42, 46 fala isso, olha só, diz assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E comunhão, irmãos, nada mais é do que unidade, nada mais é do que sintonia. Comunhão está relacionado a viver o mesmo propósito. Às vezes a gente tem a ideia de comunhão como comer juntos, mas não é isso. Tanto é que ele destaca aqui, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então é muito mais além do que você apenas comer junto com o seu irmão. Vai muito mais além. A comunhão, ela está relacionada à unidade. Ela está relacionada à sintonia, à cooperação, está relacionada à conversão de pensamentos, de unidade no pensar, unidade no agir, unidade no falar. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ele quer nos ensinar que para alcançarmos um propósito maior para as nossas vidas, nós precisamos andar em unidade. A unidade é a chave para a conquista. É a chave para a conquista de grandes ideais na nossa vida. Para que eu possa fazer a diferença aonde eu estiver, eu preciso estar andando em unidade.
Se você está no seu trabalho, você precisa estar em unidade. Se você está na sua casa, vocês estão com o objetivo de construir, edificar algo ali, vocês precisam estar em unidade. E assim não é diferente no reino de Deus. Tudo que eu fizer para o reino de Deus, eu preciso fazer em unidade. Afinal de contas, no reino de Deus não há individualismo. No reino de Deus não há pessoas que fazem a sua vontade. Mas no reino de Deus, o Senhor chamou eu e você, pessoas para em unidade cumprir um propósito. O propósito que Ele criou eu e você. O propósito que Ele me chamou. O propósito que Ele chamou você. Então é na unidade que nós viveremos o favor de Deus. É na unidade que nós viveremos o melhor de Deus para as nossas vidas e cumpriremos o propósito que Ele tem para mim e para você. A Bíblia diz lá em Neemias, para quem não sabe, a história dele, ele foi um homem que trabalhava no palácio do rei Artaxerxes. Todo mundo se lembra desse nome? Este é o rei que Esther se casou. Então ele era o copeiro de Artaxerxes. Então Neemias servia aquele rei como copeiro, servia ele com alegria. E certo dia ele foi servir uma taça de vinho para o rei, e o rei notou em seu semblante uma tristeza. E ali naquele momento o rei perguntou para ele: o que foi? Você está triste? Mais ou menos uns 3 meses para cá eu tenho observado a sua tristeza e tal. E ali ele pegou e falou para ele: olha, é porque o lugar onde eu vivia, com a minha casa, com os meus parentes, a minha parentela, ali está tudo destruído, está tudo em ruínas. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de ir até lá e de edificar novamente aquele lugar. E então, impelido por Deus, pelo Espírito Santo, Neemias ora ao Senhor. Nós vemos uma característica muito forte de Neemias: um homem de oração, um homem de jejum. O livro de Neemias é ler na Bíblia, mas ele exemplifica pelo menos 10 orações que Neemias fez ali. Um homem que orava, jejuava, um homem simples, um homem que servia na casa, no palácio do rei. Mas o Senhor tinha um propósito para a vida dele, e ele tinha uma paixão. Quando nós temos um propósito definido para as nossas vidas, nós temos que ter paixão por aquilo que nós fazemos. Sem paixão, nós não podemos realizar nada significativo nas nossas vidas. Nós não podemos realizar nada significativo na obra do Senhor, no ministério, no chamado que Deus tem para a minha vida. Se eu não me apaixonar pelo reino de Deus, por aquilo que Deus tem para a minha vida, pelo propósito que eu fui criado, eu não posso fazer algo com significância, algo com expressão. Então é necessário que nós nos apaixonemos, que nós sejamos realmente pessoas intensas naquilo que nós fazemos para o Senhor. Não dá para mim fazer de qualquer jeito para o Senhor. Não dá para mim começar a pregar o Evangelho hoje, amanhã eu já não quero, eu estou com preguiça. O Evangelho, o propósito que nós somos criados, de levar o nome de Jesus, de declarar Ele como nosso Rei, Senhor e Salvador. Nós não podemos iniciar esse propósito e largar para o meio do caminho, porque os nossos problemas, a nossa vida, a nossa correria do dia a dia nos impede. Senão nos tornamos pessoas egoístas e individualistas e não cumpriremos o propósito ao qual fomos criados, ao qual fomos chamados. A palavra de Deus fala que maldito o que faz a obra relaxadamente. Então, nós precisamos analisar como eu tenho feito esta obra para o Senhor. De que maneira eu tenho feito para Deus. Quando Deus chama esses homens de significância, esses homens de expressão na Bíblia, todos eles fizeram algo para que pudessem fazer um bem maior
para o coletivo. Eles abnegaram, são pessoas que abnegaram a sua vontade, são pessoas que abriram mão, muitas vezes, da sua própria vida para um propósito maior. O caso de Neemias, ele deixou então o palácio, o conforto, ele deixou o posto dele, com certeza ele recebia muito por isso, para ele voltar para uma cidade que estava totalmente em ruínas, destruída, lutar contra Sanbalate e Tobias, que era de Samaria, se colocariam ali como inimigos dele, tentando impedir que ele fosse à frente com esta obra. Mas ele estava impelido de paixão, ele estava impelido de significado. O coração dele era um com o do Senhor. E ele chamou aquele povo e falou para aquele povo: vamos construir, vamos edificar. Aquela cidade de Jerusalém havia 90 anos que ela estava em ruínas. Então ele pensou, olha, tanto que Deus, quando um homem se posiciona para um chamado, para um propósito, olha o tanto que Deus se agrada. Deus moveu o coração daquele rei, que foi responsável por aquelas ruínas, que estava sendo responsável por aquelas ruínas, e então enviou. Olha o que Deus faz. Deus enviou Neemias através do rei. O rei deu um decreto: pode ir, vai lá. E a história diz que Neemias ia ficar pouco tempo lá, mas estudando eu pude ver que ele ficou 12 anos ali. O rei não o solicitou mais, porque na verdade, quando um homem se coloca no propósito que Deus o criou, que Deus o chamou, ele sim realiza algo para Deus, Deus o exalta. Deus faz com que ele transforme toda a ruína que está à sua volta. E foi isso que Neemias fez. Ele foi usado para transformar toda aquela ruína à sua volta. A vida dele que estava toda em ruínas, a desesperança que pairava sobre a sua casa, sobre os seus familiares, a sua parentela. Então naquele momento deixaria de existir, daria lugar a um novo propósito. Não despreze os pequenos começos. Muitos fatos marcantes iniciaram de formas despretensiosas. A igreja do Evangelho Pleno em Nhoto, em Seul, ela começou em um bairro pobre em 1958 e hoje são mais de 700 mil membros. Irmãos, o que me faz entender que para mim cumprir o propósito que Deus me chamou, que Deus me criou, eu preciso abrir mão, muitas vezes, daquilo que me afasta do Senhor. Tem coisas na nossa vida, tem imundícies em nós, tem sujeiras em nós, tem erros e pecados que nós cometemos, que para que Deus possa nos usar e para que Deus também possa habitar em nós e nos levar a cumprir o propósito dele, é necessário que eu deixe, é necessário que eu abandone, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Neemias, ele ocupava uma posição estratégica. Ele era um homem de confiança do rei, por isso Deus o chamou. Então, se eu e você estamos em uma posição estratégica hoje, como igreja do Senhor, nós andamos com o Senhor habita em nós. Eu e você, igreja, somos casa de Deus. Então, se eu e você andamos em comunhão com Deus, nós temos então o chamado para desenvolver o propósito que Deus tem para a nossa vida. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos em uma posição estratégica. Deus nos chamou para um lugar estratégico. Eu como igreja, eu como casa de Deus, eu estou em uma posição estratégica. Eu estou vivendo aos pés do Senhor. Então eu preciso sair do meu mundinho, do meu egoísmo, da minha individualidade e partir para um alvo maior, que é essa estratégia que Deus tem para a minha vida.
Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Esse é o meu propósito inicial. Porque eu não vos chamei, o Senhor diz, porque não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vós deis fruto e os frutos permaneçam. Então, primeira coisa, abrir mão da nossa individualidade, do nosso egoísmo. Segundo lugar, ser totalmente apaixonado por Jesus e pela obra que Ele tem para realizar através da minha vida. Ser apaixonado por vidas. E para isso o Senhor vai usar um líder, vai usar líderes para lhe dar estratégias, maneiras da qual serão feitas para alcançar essas vidas. Nós somos uma igreja que tem trabalhado em discipulado e em células. São estratégias que o Senhor nos deu para alcançar vidas. Por que Neemias alcançou o objetivo dele? Porque aquele povo que estava ali com ele estava unido no mesmo propósito, num só coração. Não era assim, eu acho que esse negócio de célula não tá bom não, eu acho que isso aí é coisa que não dá certo não. Não, isso é muito enjoativo. Isso virou clubinho social. Não, esse negócio de célula, não, tem célula demais por aí. Ou então, não, esse negócio de discipulado, tem que contar minha vida para os outros. Irmãos, nós precisamos convergir em um só pensamento, em um só coração. Se nós queremos que esta igreja cresça, que este ministério alcance os propósitos que Deus tem para ele, depende de mim, depende de você. Não depende só da liderança, depende de cada um de nós. Nós precisamos parar de achar que depende só do líder, do pastor, da pastora. Não, nós precisamos entender que para esse propósito maior ser alcançado, é necessário cada um de nós, cada um cooperando, num só propósito, num só pensamento, num só coração. Se nós não entendermos isso, Deus não pode realizar essa obra. Porque se Ele trouxe você para cá, entenda, ninguém vem para cá por vontade própria, mas foi direcionado pelo Espírito Santo. Então, se Ele trouxe você para cá, você tem que se submeter a essa autoridade, a essa liderança, a esse propósito, a essa estratégia, a essa metodologia, a essa instrução. Senão você vai ficar pelo caminho. Senão você está se tornando pedra de tropeço e atrapalhando o crescimento da obra de Deus, por causa do seu individualismo, por causa do seu egoísmo, que você só pensa em você. Mas eu só penso no meu dia de descanso, à noite eu tenho que descansar, eu tenho que relaxar porque eu trabalho o dia todo. Jesus morreu na cruz então, para nos salvar, pagou um alto preço, e o preço que Ele pagou? Você não olha o preço que Ele pagou para você estar aqui hoje? Que preço você tem pago para que as vidas sejam alcançadas, sejam salvas e libertas? E outra coisa, ninguém consegue cumprir um propósito se ele não estiver debaixo de uma liderança. Ele precisa de um líder. A igreja, ela não caminha sem liderança. Jesus, Ele estabeleceu uns para apóstolos, uns para profeta, um para pastor, outro para mestre, evangelista, para edificação do corpo de Cristo. Sem liderança, irmãos, não tem edificação. Uma obra só pode ser edificada como Neemias edificou, porque o povo uniu um só coração com ele, num só propósito, num só ideal. Seja o que for que Deus te chamar para fazer, faça com o coração aberto. Abra mão do seu individualismo. Abra mão muitas vezes do seu sofazinho quentinho e gostoso na sua casa, e vai pregar a palavra de Deus. Ele era um copeiro, ele não era um profeta, ele não era um sacerdote, ele era um copeiro. Mas ele fez a diferença na geração dele. Para de achar que você não é nada nem ninguém. Você já é alguém porque Jesus mora em você. Cristo em nós é a esperança da glória. As pessoas estão esperando, igreja, de você, de mim, uma atitude. Uma atitude de servo de Deus. Quantos conhecem a sua vida e sabem que você serve o Senhor? Quantas pessoas olham para você e veem que você realmente é um referencial de Deus nessa terra? Mas você está calado. Você está preocupado com os seus problemas. Você não está preocupado em edificar, em cumprir o propósito que você foi criado. Nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração.
O recomeço de um projeto ou início precisa de muita cooperação. Olha o que eles fizeram lá em Neemias 2, 17 e 18. Neemias 2, tem como jogar ali? 2, 17 e 18. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio, não sejamos mais uma vergonha para as nações. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Sempre quando Deus vai realizar algo, Ele levanta alguém para cumprir um propósito maior em prol da coletividade. Então, quando Deus tem um propósito na minha vida, Ele me levantou, Ele me escolheu para que eu pudesse fazer a diferença no meio da minha parentela, no meio da minha família, aonde eu for, no coletivo. Ele quer te usar para alcançar pessoas, vidas. Quer te levantar, não para você vir aqui na frente, pregar a palavra e simplesmente ir embora para sua casa e ficar por isso mesmo, não. Ele quer te levantar no coletivo. Ele quer fazer que você seja luz aonde você for, em contexto de cidade, em contexto de nação, em contexto de mundo. Mas eu e você não entendemos isso, por quê? Porque nós somos individualistas. Nós estamos preocupados só com as nossas necessidades. Mais uma vez, nos falta fé para crer no propósito que Deus nos chamou, que Deus nos criou. Nós cantamos aqui: eu era órfão, hoje eu sou filho. Eu não tinha um pai, mas hoje eu tenho. Porque eu só sou filho de Deus quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando eu entendo que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Verbo que habitou entre nós. Então, quando eu entendo que eu não sou mais órfão, que eu sou filho, o filho ele tem que obedecer. Existe pai que não manda e filho que não obedece? Não existe. E por que nós queremos andar conforme a nossa vontade, o nosso pensamento? Nós não queremos seguir direções, estratégias. Nós não queremos seguir líderes que o Senhor levanta sobre a nossa vida. A verdade é que existe um espírito de divisão, muitas vezes, que se levanta no meio de nós para tentar impedir de cumprir um propósito. A igreja do Senhor, ela está dividida porque muitos estão preocupados somente com a sua vontade, com os seus problemas. Se eu começo a preocupar com o vizinho do lado, se eu começo a preocupar com o meu irmão, que ele está passando, a necessidade que ele está tendo, se eu começo a me preocupar com o doente, com o enfermo, eu começo a me levantar em prol do meu propósito. Se eu começo a cuidar das pessoas, eu estou cuidando daquilo que Deus tem de mais precioso, que é vidas. Estou cumprindo o meu propósito. Hoje, no mundo onde as pessoas, até sentado numa mesa, muitas vezes tem cada um com o celular, conversando. Um mundo individualista. O mundo está cada vez mais frio. Eu vi um texto hoje que ele comparou, eu achei interessante, o escritor ele comparou a nossa atitude de falta de amor, de individualismo, de egoísmo, com uma atitude de anticristo. Porque Cristo é amor. Ele morreu e se entregou por nós. Mas quando eu não faço aquilo que Deus me chamou para fazer, quando eu não me importo com o meu próximo, quando eu não me importo com a dor do meu semelhante, eu não estou sendo uma cristã. E se eu não estou sendo uma cristã, eu estou agindo como um anticristo na terra. Sabe, o anticristo ele vai muito mais além do que apenas ser contra Jesus ou não acreditar na divindade de Jesus. Um anticristo ele vai muito além. Tudo que é contrário a Cristo. Cristo é renúncia, é se entregar, é abnegação. É negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Isso é Cristo. Isso é cruz.
Agora, quando eu só faço a minha vontade, só faço aquilo que dá na minha cabeça, eu estou vivendo debaixo do espírito do anticristo. Nós precisamos acordar enquanto há tempo. Cada um precisa fazer a sua parte. Não adianta culpar os outros e apenas ver o que eles precisam fazer. Aí você fala, tá vendo, né? É mesmo, a pastora tem razão. Fulano não faz, fulano não visita, fulano isso, fulano aquilo. Ei, o Senhor está falando é com você. Glória a Deus. Olhe para dentro de você nessa noite. Não é você que Deus, não é com o seu irmão que Deus está falando, Deus está falando com você. Nós temos a mania de terceirizar a palavra. Eu quero dizer para você que não, Deus está falando com você. Você que não tem cumprido a vontade dele, o propósito que você foi criado. Você que não tem aberto o seu coração para receber a presença de Deus, a arca de Deus na sua casa. Sabe, Obed-Edom, quando ele recebeu a arca de Deus na casa dele, ele era um filisteu, ele não era um judeu. A vida dele foi completamente transformada. Quantas pessoas já deram testemunho aqui que receberam a arca de Deus, a presença de Deus nos seus lares, e a vida deles foi transformada completamente. Bênçãos, água para o vinho. Quantos e quantos testemunhos nós temos. Mas nós muitas vezes não queremos, porque nós somos egoístas e individualistas, não queremos abrir a nossa casa. E depois que Obed-Edom abriu a casa dele para receber a arca do Senhor, a presença do Senhor, que nós representamos a arca do Senhor indo, como eu e você indo, nós somos carregados pela presença de Deus, e aí nós levamos o culto para dentro da sua casa, a célula para dentro da sua casa. Então você está recebendo a presença de Deus ali, as coisas vão mudar, vão ser transformadas. Glória a Deus. Agora, quando eu não quero, eu impeço o mover de Deus na minha vida, o agir de Deus na minha vida. Quando eles perceberam que Obed-Edom, mesmo não sendo judeu, estava sendo tremendamente abençoado, eles deram um jeito de ir lá buscar a arca. Eles falaram, não, peraí, vou buscar essa arca. Está abençoado demais, a vida dele melhorou demais, ele está... Gente, ele ficou tão apaixonado por Deus, Obed-Edom, que ele não quis nem saber se ele era filisteu, o que ele era. Ele acompanhou a arca. Eu não quero sair da presença de Deus de jeito nenhum. Aonde tiver a presença de Deus, ali eu estou. Se é para me receber a presença de Deus na minha casa, eis-me aqui. Se é para me ter unidade com os irmãos, para que a glória de Deus seja manifesta, vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, eis-me aqui. Se o pastor falar, olha, abre sua casa, recebe a arca de Deus, obedece, porque você vai ser abençoado. Deus só tem propósito de abençoar. Deus só levanta pastores, líderes, homens e mulheres para te abençoar. Segue a direção espiritual que Deus tem dado para a sua vida através do seu discipulador, do seu pastor, do seu líder, que você será abençoado. Deixa de individualismo, de coração duro, de rebeldia. Obedeça que você será abençoado. É muito simples. Quando Deus levanta pais espirituais na nossa vida, nós podemos fazer um paralelo com os nossos pais naturais. Quem aqui, quando era criança, desobedeceu o pai e a mãe e, desculpa a expressão da palavra, se enrolou, se estrepou mesmo? Muitos de nós. Aí Deus levanta, quando nós somos adultos, Deus continua levantando pais na nossa vida para a gente obedecer também. Porque o ser humano não foi feito para andar sozinho. Aqui é a família de Deus, é a casa de Deus. Então Deus vai levantar pastores, pais espirituais para a sua vida. E se você não obedecer, eu sinto muito, mas você vai quebrar a cara lá na frente em algum momento. Assim como quando seu pai falava, menino, não sobe aí. Aí ele ficava lá segurando na gola da sua blusa e você tentando subir. E ele falando, não sobe, não sobe. Aí tem hora que é tanta teimosia que você fala, deixa ele subir para ele cair, para ele ver o tanto que é bom. É ou não é? Você acha que com Deus é diferente? Você acha que se você continuar nessa teimosia, sem obedecer a direção espiritual que Deus tem para a sua vida, não vai acontecer o mesmo com você? Tudo que acontece na nossa vida terrena aqui, irmãos, tudo isso é espelho do que acontece no céu. Há uma família espiritual, há um pai.
Nós precisamos aprender, porque quando chegar lá no céu, você vai falar: agora eu vou obedecer a Deus. E se você não obedecer os seus pais espirituais, é que você não vai para o céu. Aqui é um treino. Aqui nós estamos aqui treinando. Por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer? Porque o nosso coração ainda não é convertido à vontade de Deus. Nós só fazemos aquilo que nós queremos e a nossa vontade. Nós somos desobedientes. Nós precisamos nos arrepender e passar a obedecer a direção que Deus dá para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Neemias mostrou o exemplo pessoal. O líder precisa estar junto. Não tem interesse pessoal. Neemias não priorizou a vida dele, mas ele deixou tudo, como eu disse. A união, irmãos, ela nos protege contra o desencorajamento. Você que fica cada dia mais longe do ministério, que só vem aqui participar do culto e não participa das células, do discipulado, você vai cada vez mais se sentir desencorajado a servir o Senhor. Porque o Espírito Santo, ele age na unidade. É 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe por que sua fé se esfria cada vez mais? Porque você não tem ouvido a palavra de Deus. Vir aqui apenas na sexta-feira e no domingo ouvir a palavra de Deus não é suficiente. A palavra de Deus, ela é alimento para o nosso espírito. E alimento tem que ser ingerido todos os dias, o máximo que eu puder. E é na unidade do pensamento que nós conseguimos realizar o propósito de Deus. Aleluia. É na unidade do pensamento que grandes homens e mulheres de Deus alcançaram milhares de pessoas. Na unidade do pensamento, do coração. Aí tem evangelismo, tem tantas coisas para ser feita, mas não há unidade. E aí fica um puxando para um lado, o outro para o outro, e a obra vai ficando pesada e cansativa porque não tem unidade. Aí de repente você olha para um, ele está tão cansado, ele está tão esgotado, ele está carregando um tijolo tão pesado nas costas dele que ele está sozinho. Enquanto que se tivesse um outro aqui do lado dele, carregando o mesmo tijolo, aquele tijolo era mais leve. Tudo feito em unidade, há leveza. Glória a Deus. John Maxwell destaca 7 princípios usados por Neemias para liderar com o povo, para lidar com o povo. Simplificação, ou seja, tem célula, tem discipulado, vou participar. Simplificação, participação. É simples, é estar junto, é unidade, é ouvir a palavra junto, é convidar o vizinho, é convidar o irmão, é chamar as pessoas para estarem ali ouvindo a palavra. Participação. Se você não participa, você não está participando do propósito. Você não está debaixo da obediência da liderança. Você não vai viver o propósito de Deus na sua vida. Se você não não deixar que o Espírito Santo te dê direção através do seu líder, você precisa também deixar com que os líderes deleguem algo sobre a sua vida e obedecer. Líder, você precisa delegar, você não tem que carregar tudo sozinho no seu ombro. Existe a motivação, a preparação, a cooperação e a comemoração. Nós estamos trabalhando para preparar vocês para liderarem células, para participarem das células. Não existe mais esse negócio, só o líder faz, não. Tem o líder, tem o anjo, tem o co-líder, tem aquele que cuida do testemunho, tem aquele que cuida do quebra-gelo, que são as dinâmicas. Existe muita função em uma célula. O objetivo da célula é edificação de vidas, é transformação de lares. Semana passada eu contei o testemunho aqui de lugares que Deus tem entrado e tem transformado. Apenas 2 ou 3 reunidos no nome dele. Mas se você não abrir mão do seu individualismo e do seu egoísmo, de pensar só na sua vida e nos seus problemas, você não vai ver Deus te usar. Você não vai ver o propósito que Deus te chamou, te escolheu brilhar em você. Você não vai ver isso ser cumprido na sua vida.
O trabalho em equipe faz o sonho se realizar. Jeremias 32, 39. E lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos e depois deles. Então, igreja, nós precisamos andar em unidade. Unidade nos trabalhos, nos métodos. Gênesis 11, do 1 ao 6. Quando eu falo de unidade no falar, no agir, sabe, irmãos, é imprescindível que nós tenhamos isso. É necessário que a gente fale a mesma linguagem. Não dá para a gente cada um falar uma linguagem, não. Nós precisamos falar a mesma língua aqui, para essa obra crescer, para essa obra ser edificada, para a gente alcançar as vidas para o Senhor, para a nossa vida ser transformada. Gênesis 11, do 1 ao 6. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. No início, quando Deus criou o nosso planeta, não havia divergências de línguas. Todos falavam a mesma língua. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Olha só a estratégia. Tá vendo? Alguém falou: olha, vamos fazer isso, vamos pegar o cal. Tem alguém falando: vamos fazer isso, vamos para a célula, vamos para o discipulado. E a gente está lá, parado. Como que vai edificar a obra? E disseram uns aos outros: edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. Então, olha o que Deus fez. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Olha o que Deus falou. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha, tanto que isso é sério. Quando eu e você somos um com o Senhor, no propósito que Ele nos criou, andamos em unidade, não tem nada que a gente tentar fazer que não vai dar certo. Porque o Espírito Santo vai nos direcionar, vai nos levantar, vai nos guiar, vai nos chamar e vai nos dar estratégias e direções. Então eu preciso obedecer. Eu preciso andar em unidade. Eu preciso ter um só pensamento com a minha igreja, com o meu líder, com o meu pastor. Eu preciso ter um só coração com Ele. Que dificuldade que eu tenho de obedecer. Por isso que muitas vezes, quando nós intentamos fazer algo para Deus, não é realizado. Porque se Deus envia a gente para um lugar, é para um propósito. Aí eu não colaboro, não coopero para aquele propósito ser realizado, a obra não anda, a obra não flui. Nós precisamos entender isso, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Precisamos superar aqueles sentimentos que nos impedem de crescer. É por causa muitas vezes do egoísmo que se erguem barreiras pelas quais nos isolamos e excluímos quem é diferente de nós. Eu não vou me unir naquela célula ali não, ou na casa daquele irmão não, porque aquele povo lá é tão diferente. Eu gosto de comer pão de queijo e eles gostam de comer cuscuz. Não é assim? Então eu não vou para aquela casa. Chega lá no final da célula, eles vão servir cuscuz. Eu gosto de pão de queijo. Gente, mas o objetivo não é isso. Muitas vezes nós nos apegamos a coisas tão pequenas.
eu sou maranhense, eu sou piauense, eu sou goiano, eu sou nortista, e minha cultura é tão diferente da dele. Você é um só com o Senhor. O Senhor não tem negócio de raça, não tem divisão de raça, de etnia, de cor, de classe social. Para Deus isso não existe. Se tiver existindo, então não é igreja. Precisa cair por terra esse pensamento individualista. No goiano não mistura com nortista, com não sei o que. Gente, isso não existe no reino de Deus. Eu não concordo, pastora, com o célula, porque eu já fui, deu muito problema. Mas hoje você vai andar debaixo de uma liderança, de uma nova mente, uma nova estrutura, um novo pensamento. Esquece o que ficou para trás. Jerusalém foi reconstruída. Ela tinha sido palco de muitas bênçãos, mas naquele momento ela estava toda destruída, 90 anos ali em caos. Quem sabe até hoje foi muito caos, muita confusão, muita desorganização. Mas a partir de hoje, quando nós tivermos um só pensamento, um só coração, unidos no mesmo propósito, quem sabe Deus não vai nos usar para fazer a diferença, nos levantar nesse setor, nessa cidade. Basta nós querermos e acreditarmos. Não importa quem você é, o importante é você ser obediente à palavra e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Foi só isso que os homens de Deus fizeram. Muitos eram pesados de línguas. Isaías mesmo, ele era pesado de língua, mas ele falou para Deus: eis-me aqui, usa-me a mim. Talvez hoje você ainda seja um homem que tem a língua pesada, que fala coisas que não deve. Talvez hoje você não é um crente perfeito ainda. Mas se você falar para o Senhor: eis-me aqui, Ele pode mudar a sua história. Ele pode te levantar no meio dessa geração corrompida e fazer mudar a sua história, a sua vida, e te levantar para um novo propósito, um novo ideal de vida. Sabe que às vezes tem gente que faz as coisas e não dá certo, que ele está fora do propósito. Deus te chamou para edificar uma cidade como Neemias, e você está lá no palácio ainda servindo lá o rei. Está lá como copeiro. Acorda. Acorda e começa a se disponibilizar para o reino de Deus. Começa a abrir o seu coração. Começa a dizer: eis-me aqui. Se é para ser usado para o evangelismo, eu vou. Se é para a célula, eu vou. Se é para o discipulado, eu vou. Se é para me cuidar de criança, eu vou. Se é para intercessão, eu vou. Se é para orar domingo de manhã, 9 horas da manhã, com o meu pastor, eu vou. Eu vou ser um. Sabe o que Deus falou, o que Jesus falou? Vou encerrar com esse texto. João, Evangelho de João. Será que não está faltando amor em nós? Amor pela nossa igreja, pelo ministério, pelos líderes, pelo discipulador? Às vezes eu não amo o suficiente para obedecer. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Unidade é princípio do céu. Unidade é princípio do reino. Se eu e você fazemos parte do reino de Deus, nós temos que andar em unidade, em um só pensamento, em um só coração. É assim que começou a igreja, ali em Atos. É por isso que a igreja cresceu e alcançou tantas nações, alcançou a minha vida e a sua vida, porque aquele povo entendeu que unidade é a linguagem do reino de Deus. Unidade é a linguagem do céu. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São um só. Um só coração, um só propósito. Quando Deus foi criar eu e você, Ele não falou: eu vou criar. Ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não faz nada sozinho. Tudo Ele faz em unidade com o Espírito Santo. Eu e você temos que ser um com o Pai, com o Espírito, com o Filho
veio para cumprir o propósito e o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Ele falou, sabe, filho? Crerão que vocês são meus discípulos se amardes uns aos outros. Se tem amor uns pelos outros, as pessoas conhecerão que você é discípulo de Jesus. Mas se não tem amor, não tem como as pessoas reconhecerem você como discípulo de Jesus. Se você só se preocupa com os seus problemas, com a sua vida, eu sinto muito te dizer, mas você não ama. Você não ama o próximo. A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas se você não se preocupa com a falência do seu irmão, com os problemas no casamento dele, com a vida que ele está levando, com a falta de comida na casa dele, se você não se preocupa com nada disso, se você não se preocupa com as vidas perecendo sem Jesus, é porque você ainda não entendeu a linguagem do céu. Você ainda não entendeu a linguagem do reino de Deus, que é a unidade. É unidade no propósito. Unido com Deus para criar. Deus chamou o Espírito Santo, chamou o Filho, e ali eles começaram o trabalho, criaram a mim e a você. Aleluia. Neemias foi um homem totalmente disposto, negou totalmente a sua vida, o seu conforto, em prol de construir uma cidade totalmente destruída. Irmãos, imagine um homem se posicionando para reconstruir uma cidade que é 90 anos. Não foi 9 dias, 9 meses, 90 anos estava em ruínas. E eu e você não nos preocupamos. Não nos preocupamos. E o Brasil está cada vez pior. A violência está cada vez maior. A mortandade está cada vez maior. A saúde está cada vez pior. Não, continua preocupando só com o seu trabalho, só com a sua casa, com a sua família. Aí quando chegar lá em cima, se chegar, né, lá em cima, aí eu quero ver o que você vai falar para o Senhor. Não, Senhor, eu estava buscando primeiro cuidar da minha casa, da minha família. Mas eu te falei, filho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu falei foi isso, eu não falei o contrário. Eu falei para você andar em unidade. Eu falei para você caminhar no propósito de unidade. Assim como eu sou um com o Pai, eu queria que você fosse um com os seus irmãos, que você se preocupasse com o seu próximo que perece todos os dias, que sofre, que passa fome. Estava conversando com a Amanda, acho que ontem de ontem, ela estava falando, mãe, já existe 12 cidades no mundo que não tem água. Eu tenho participado de campanhas onde o povo fala, lá no Instagram, clica aqui para você, cada clique seu representa, acho que uma garrafinha de água, uma coisa assim. Irmãos, isso está acontecendo. E eu e você precisamos acordar. Mas sabe, pastora, é uma coisa tão grande, é uma macro situação de escassez. Como que eu vou ajudar? Aí eu tenho uma coisa para te dizer. Começa sendo fiel no pouco, e Deus vai te colocar sobre o muito. Começa nas pessoas à sua volta, mas começa obedecendo. Obedecendo as estratégias que Deus dá para o seu pastor, para o seu líder. Começa obedecendo nas pequenas coisas. Se é para participar de célula, participa, igreja. Essa é uma igreja em célula. Então é que todos estejam nas células, todos estejam nas casas. Para quê? Para ser luz lá e ganhar vidas para o Senhor. Você é luz, você é sal. Então faça diferença na sua casa, na sua família, mas faça diferença também na vida de outras pessoas. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Então que você se ponha de pé nessa noite.